Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Capelanes, o canal do Capela, para que a gente possa debater, opinar, informar e principalmente interagir com você que está aí do outro lado, acompanhando do busão, de casa, do trabalho, não importa. A gente está junto, iniciei esse projeto em uma outra oportunidade, não dei sequência, bem verdade, fiquei focado no Fala Cap, em outros projetos aqui em São Paulo, TV, rádio, redes sociais, e agora estou recuperando esse espaço para que a gente possa falar sobre futebol a todo instante. Hoje a informação que certamente você está querendo saber é sobre o Corinthians, e eu apurei dentro e fora do clube, e uma outra via pode aparecer de fato para treinar o Corinthians nos próximos meses, quem sabe até anos. Eu vou falar sobre isso, mas já pedindo para você que está chegando agora pela primeira vez, um abraço para você, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Iniciei o projeto recentemente, mas quero que você que esteja aqui assistindo a esse conteúdo, clica para se inscrever, dá uma moral aí e bora debater, tá? Eu vou revelar tudo que eu sei, absolutamente tudo que eu sei, para que vocês possam ficar bem informados e, obviamente, colocando o lado do Corinthians. A bola vai rolar daqui a pouquinho, Neoquímica Arena, Corinthians e Racing do Uruguai. Estive ao longo de toda a semana no CT Joaquim Grava, fazendo cobertura pela Band, Jogo Aberto, Rádio Bandeirantes e na Neoquímica Arena também. A gente, graças a Deus, tem um relacionamento interessante com uma boa parte das pessoas, apurei bastante a informação e eu vou divulgar para vocês aquilo que eu tenho de nome e uma outra via que foge de Tite, de Dorival Júnior e também do técnico Luiz Castro, sempre respeitando todas as apurações possíveis de jornalistas, de colegas, de amigos, de perfis não oficiais do clube, mas perfis segmentados. E a informação que nós temos eu vou passar para vocês agora. Só lembrando para você que não se cadastrou ainda, se cadastra na melhor casa de apostas do Brasil, é a kto.bet.br. Alô, Denilson Show, é Liga do Milhão, é isso aí, Dedê. Você tem que se divertir, mas sempre com responsabilidade, beleza, galera? Não se cadastrou? Se cadastra, gente, kto.bet.br. Tem cassino online, jogos de tudo que é jeito, tudo que é lado, tudo que é modalidade esportiva para você. Então, kto.bet.br, e você, participando da Liga do Milhão, ainda pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. Já pensou? É kto.bet.br, sempre apoiando o nosso canal por aqui. Meus amigos, é o seguinte, todo mundo sabe que o Corinthians, na semana passada, estava praticamente fechado com o Tite, sondou a situação do treinador. E aí depois deu todo aquele imbróglio que o Tite tem esse problema de saúde mental. Algumas pessoas vão achar que é migué dele, outras pessoas vão levar mais a sério, como eu venho levando, tá? Eu acho que a gente só vai saber isso aí lá na frente, entendeu? E é uma coisa muito séria, muito grave, e a gente só tem que desejar, pelo menos do meu lado aqui, muita saúde pro Tite. Você que tá chateado, bravo, frustrado, você tá no seu direito também. Sobre Dorival, todo mundo sabe também, e o próprio Augusto Melo deixou bem claro, Fabinho Soldado esteve presente, tete a tete com o Dorival. As coisas estavam muito próximas de um desfecho positivo. O Corinthians não desistiu ainda da negociação. Isso aí tem que deixar muito claro. Mas uma outra via, pela informação que eu recebi e vou divulgar para vocês com exclusividade aqui no canal do Capela, é a informação que nós temos por aqui neste momento. Conversei com algumas pessoas direto da Itália que me passaram que Roberto Mantini pode aparecer no radar do Corinthians nas próximas horas. E o que me foi passado é que, inclusive, o César, vocês vão lembrar do César, lateral que passou pelo próprio Corinthians, São Caetano, Juventus, Lazio, ele está a caminho da Neoquímica Arena neste momento. Está a caminho, vai acompanhar a partida entre Corinthians e Racing, e depois a expectativa é que converse com o presidente Augusto Melo. Por falar em conversar com o presidente Augusto Melo, obviamente que eu não daria uma informação bombástica dessa e iria embora. Eu conversei com o presidente Augusto Melo por telefone, momentos antes da bola rolar, e vou passar o lado do clube. E posso ser bem sincero aqui, em hipótese alguma você leviano ou irresponsável, que com informação não se brinca, de falar que o Augusto está mentindo, que o Augusto é isso, não. Me atendeu com o melhor nível possível, com a melhor educação e respeito possíveis, e eu vou passar ao lado do que o Augusto Melo me passou. Só quero ressaltar aqui que por mais que pareça um paraíso muito distante, o Roberto Mantini
trabalhando no futebol brasileiro, trabalhando no Corinthians, até por uma questão financeira, que é esse o entrave, principalmente, que está mexendo com a situação entre Corinthians e Dorival Júnior. A informação que eu obtive direto da Itália, é que o Roberto Mancini, hoje sem clube, estaria à disposição para trabalhar e interessado em trabalhar no Corinthians, independentemente do valor. Claro que não vai trabalhar de graça, claro que precisa de um projeto esportivo, mas a informação é que o Roberto Mancini gostaria sim de trabalhar no Brasil e enxerga o Corinthians com bons olhos. É um cara já totalmente independente financeiramente falando, isso aí é indiscutível, um cara que treinou seleções, um cara que treinou Manchester City, Inter de Milão, um cara gabaritado pra caramba, um baita de um treinador, indiscutivelmente um baita de um treinador, e que teria esse interesse sim de trabalhar no Corinthians. Colocando o lado do Augusto Melo, liguei para o Augusto, falei: Augusto, informação que eu tenho direto da Itália é que o Roberto Mancini já esteve na pauta do Corinthians, inclusive em algumas outras oportunidades, sempre foi visto como uma possibilidade remotíssima por questões de orçamento, por ter um mercado aberto ainda no futebol europeu, indiscutivelmente, em seleções principalmente, mas o próprio Roberto Mancini, ele decidiu dar uma pausa na carreira para poder entender o próximo passo dele. Atualmente está sem clube, viria sem gastos, e aí a informação é essa. O Augusto me atendeu, conversei com ele e falei: Augusto, a informação que eu tenho é que, inclusive, o representante dele no Brasil, o César, está a caminho da Neoquímica Arena e depois do jogo quer bater um papo contigo. E ele falou que desconhece a informação, que não tem absolutamente nada, que o foco do Corinthians ainda é fechar com o técnico Dorival Júnior, assim como ele esteve fechado com o Tite depois de toda a situação que eu já citei aqui, do problema de saúde mental, e o Corinthians não desistiu da contratação do Dorival Júnior. Essa é a informação importante para poder passar para vocês. Mas a informação que a gente conseguiu apurar, e repito aqui, representantes do Roberto Mancini no Brasil estão a caminho da Neoquímica Arena para depois da partida trocarem uma ideia. Entendem também na necessidade do Corinthians de viabilizar e fechar logo a negociação, porque o Corinthians, gente, em meio à Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, não pode ficar sem treinador, né? Vamos combinar aqui, não pode ficar sem um comandante. Tá lá o Orlando Ribeiro, baita cara, gente boa fazendo o trabalho, mas não vai ser efetivado, isso aí é uma coisa evidente. Então o Corinthians, que fechou com o Tite, depois o Tite voltou atrás. Dorival Júnior estava encaminhado para poder fechar, inclusive assinar ontem para que ele pudesse estar hoje na Neoquímica Arena. Também ainda não rolou, ainda pode ser que role. E aí muito se fala do Luiz Castro. O Augusto me falou que é fake news, que não tem nada de Luiz Castro. Super respeito o posicionamento do presidente Augusto Melo, como respeito também alguns colegas que estão falando sobre o Luiz Castro no Corinthians, que seria uma outra via. Essa informação do Luiz Castro, eu não tenho fonte nenhuma próxima do Luiz Castro. Zero. Eu não tenho nada. Eu estou me embasando naquilo que eu vi na rede social, dando os devidos créditos aqui. Como fiz hoje no Jogo Aberto, citando os repórteres que estão dando informação. Meu Timão, Fábio Lázaro, Fabiane, entre outros. Agora, eu não tenho informação do Luiz Castro. Estou me embasando no que o Augusto Melo me falou por telefone, que não tem nada de Luiz Castro. Beleza. Estão tentando fechar Dorival. Beleza. Tite não vai rolar. Mas a informação que eu obtive direto da Itália é que o Roberto Mancini vê com bons olhos trabalhar no Brasil, trabalhar no Corinthians, perto do Memphis, né, que querendo ou não é um cara que chama a atenção, uma grife poder trabalhar junto com um cara desse tamanho, assim como trabalhar com o Neymar, por exemplo, por mais que não esteja jogando. São grifes, pessoal, são grifes. Isso aí é alguma coisa que chama a atenção não só de atletas, mas também de treinadores. E o Roberto Mancini, que é um cara já totalmente independente financeiramente falando, deu o sinal positivo para que pudessem entregar uma possibilidade para que ele comandasse o Corinthians. Agora, pessoal, é aguardar as próximas horas, literalmente próximas horas. Pode ser que daqui 1 minuto o Dorival feche com o Corinthians, claro que pode. Mas pode ser também que essas conversas comecem a evoluir também. Inclusive, só para poder fechar o meu bate-papo com o Augusto, foi uma coisa rápida. Acho que de 5, 6 minutinhos, assim, foi coisa rápida que ele tinha acabado de desembarcar com a delegação da Neoquímica Arena. Mais uma vez, agradecendo muito ao Augusto Melo pela atenção comigo. Perguntei para o Augusto: ô Augusto, mas a informação que eu tenho é que o Roberto Mancini, por mais seja uma coisa bem distante de vocês, né, porque ninguém conseguiria imaginar, financeiramente falando, ele se enquadraria na situação de vocês aí.
Aí o próprio Augusto falou assim, porra, aí muda a conversa. Ele não foi exatamente esse termo que ele falou, mas aí dá jogo, né? Aí é legal. Aí eu falei, é um puta treinador, né? Ele falou, porra, tá louco, entendeu? Então assim, é um baita treinador, seria um baita nome. Claro que ninguém tava falando, você tá vendo primeiro aqui no canal do Capela. E a gente tem que agora aguardar as próximas horas. Coringão vai entrar em campo aí contra o Racing do Uruguai e vamos aguardar as próximas horas. A informação, repito aqui para quem está no vídeo e não conseguiu entender. Não estou cravando o Roberto Mantini. Estou falando que é uma nova via que gostaria, que teria o interesse, que quase trabalhou no futebol brasileiro, para quem não lembra, quase fechou com o Botafogo recentemente. E a informação que veio direto da Itália é que ele deu sinal positivo para que ele pudesse comandar o Corinthians. E que representantes dele no Brasil estão na Neoquímica Arena para acompanharem a partida e, consequentemente, baterem um papo com o presidente Augusto Melo e com o gerente de futebol, o diretor de futebol do clube, o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Essa é a informação que eu tenho, essa é a informação que eu divulgo e eu estou aqui à disposição para poder debater com vocês. Se vai ou não rolar, não sei. Eu vou ficar muito em cima disso, vocês podem ter certeza. Agora, se rolar, que baita nome. Que baita nome. Já pensou? Roberto Mantini, com a experiência, com a bagagem que tem, comandando o Corinthians, essa marca gigantesca, dessa torcida apaixonada, e que, querendo ou não, por mais que financeiramente falando isso seja saudável, dá para fazer algo positivo ao longo das próximas temporadas, hein? É o momento da gente aguardar, mas eu acho que seria assim, de todos os nomes citados, sinceramente, Dorival, Tite, Luiz Castro, Roberto Mantini, é outro patamar, é outra prateleira. Se de fato essa informação se concretizar e der tudo certo, eu, sinceramente, não vejo nome melhor para comandar o Corinthians do que o Roberto Mantini. Não sei vocês. Coloca nos comentários para que a gente possa debater. E claro, podem acompanhar o canal, se inscreve aí, que nas próximas horas, se eu tiver uma nova atualização aqui, pode ter certeza que eu vou colocar em primeira mão para vocês aqui no canal do Capela. Beleza, galera? Aproveita e me acompanhe nas redes sociais também, @CapelaReal, no Instagram, no TikTok e também no Twitter. Aguardo vocês. Tamo junto!